Fala galera, quem fala com vocês é o professor Ronan e nessa aula de hoje, pessoal, nós iremos falar aí sobre Roma Antiga, ok, pessoal? Então, o Império Romano foi um dos maiores impérios da antiguidade, galera. Ainda hoje, né, onde temos, por exemplo, países como França, Espanha e Portugal, esses povos eram dominados aí pelos romanos. E eles eram obrigados a falar a língua dos romanos, que era o latim. Então, com o passar dos séculos, né, o latim foi se modificando. Cada região teve a sua adaptação até transformar, pessoal, nos idiomas neolatinos, como nós chamamos o italiano, por exemplo, o francês, o espanhol e o português, tá? Do jeito que existe hoje. Essas línguas latinas são a prova da grande influência que a civilização romana exerce e exerceu sobre a nossa civilização, galera, até os dias atuais. Na aula de hoje, pessoal, nessa aula número 1, nós iremos falar aí de como Roma surgiu até o final do período monárquico, até o final da monarquia. Lembrando que o Império Romano, lá, a história da Roma Antiga, ela é dividida em monarquia, república e império. Galera, o surgimento de Roma, ela está ligado fortemente a uma lenda, né, a um mito, que nós chamamos de mito da loba ou lenda da loba, né? Então conta aí, pessoal, essa história de Roma, ela tem muito a ver o seu nascimento, o seu nascimento e a sua ascensão com os povos gregos, ok? Principalmente os troianos. Então, pessoal, havia lá um homem chamado Enéas, que era um dos grandes heróis troianos aí. Tá? Mas quando os gregos tomaram a cidade de Troia, lá na guerra de Troia, que nós tivemos essa aula já, Enéas teve que fugir, galera. Então ele enfrentou muitas dificuldades até alcançar a região do Lácio, que fica aí na Península Itálica. Mais tarde, pessoal, o filho de Enéas fundou uma cidade chamada de Alba Longa, que fica aí às margens do rio Tibre. Então um dia, pessoal, a filha do rei de Alba Longa apaixonou-se pelo deus Marte e teve com ele, né, dois filhos, né? Então os filhos da princesa, né, de Alba Longa com o deus Marte eram gêmeos, ok? Só que depois eles ganharam o nome aí de Rômulo e Remo, mas nesse período ainda não tinham sido nomeados. Bom, galera, naquela época, uma coisa tinha acontecido, tá? O tio das crianças, o malvado Amulho, o titio Amulho, ele tinha tomado à força o trono de Alba Longa. E o que ele fez, pessoal? O titio lá, Amulho, deu ordens expressas para que as crianças fossem jogadas nos cestos e fossem atiradas no rio Tibre para que morressem, tá? Mas, galera, as crianças não morreram. Então, a corrente acabou arrastando essas crianças para bem longe, né? E aí esse cestinho ficou alojado, ele encalhou no cantinho chamado de Monte Palatino. Até que uma loba, pessoal, ouviu o choro dos bebês e acabou se aproximando ali daquelas crianças. Só que aí está o grande mistério da história de Roma. Só que em vez de ela comer os meninos, o que seria natural, né, do reino animal, a loba cuidou deles como se fossem filhos, deu de mamar, amamentou. Até, galera, que um dia os meninos foram descobertos por uns pastores. Que foram esses pastores que deram nomes deles aí de Rômulo e Remo, ok? Bom, galera, as crianças, elas cresceram e se tornaram aí bem vigorosos, tá? Ficaram aí fortes e tudo. Aí, galera, ao se tornarem adultos, voltaram para a cidade de Alba Longa,
E lá na cidade de Alba Longa, eles lutaram contra o tio deles, o de tio Amulho. Queriam tirar o tio Amulho do poder. Tá? E aí eles conseguiram vencer o tio Amulho. Eles devolveram o trono da cidade para o avô deles. Com isso, pessoal, o avô deles agora era o novo rei. Deu direito para eles, para Rômulo e Remo, fundar uma nova cidade. Eles podiam fundar ali uma cidade no Monte Palatino. Tá? Então foi isso que eles fizeram, foram formar aí a cidade no Monte Palatino. Ok, ganharam o direito de fazer uma cidade. Então, pessoal, no Monte Palatino, só lembrando, foi o local onde a loba havia amamentado as crianças. E aí, pessoal, os dois irmãos fundaram Roma. Assim eles chamaram, pessoal, para homenagear o Rômulo, tá? Então esse nome Roma é uma homenagem ao Rômulo. Só que logo depois, pessoal, eles acabaram se desentendendo, né? Reza a lenda que esse desentendimento era para saber quem seria o rei de Roma. Então, como eles resolveram esse problema? Eles resolveram lutar pelo poder. E nessa luta, pessoal, entre os irmãos, o Rômulo acabou matando o Remo e se tornando aí o primeiro rei de Roma. Agora, pessoal, esse mito ele é contado por várias gerações. Eu vou mostrar para vocês um pequeno vídeo para a gente amarrar bem essa história da lenda da loba e a gente dá sequência aí à monarquia romana. Rômulo e Remo. Roma nasceu às margens do rio Tibre, por volta de 750 a.C. Naquela época, havia várias cidades gregas que tinham se estabelecido na costa da Península Itálica. Então Roma, que entretanto era tão pequena quanto um recém-nascido, começou a crescer imitando o modelo dessas prósperas cidades-estado gregas. A influência das cidades gregas era tão forte sobre os romanos que estes afirmavam ser descendentes dos heróis da Guerra de Troia. Dois dos principais heróis foram Aquiles e Heitor. Mas os romanos diziam ser descendentes de Heitor, ou seja, de um troiano. Essa história remonta a Enéas, um herói troiano, filho de Vênus, que abandonou a cidade de Troia em chamas e viajou milhares de quilômetros até chegar à Península Itálica, onde um de seus filhos construiu um novo reino. Anos depois, os gêmeos Rômulo e Remo nasceram. Eles eram descendentes de Enéas. Isto significava que um dia iriam crescer e governar o reino. Então, para evitar isso, o ambicioso rei Amulho, tio de Rômulo e Remo, decidiu abandoná-los num cesto na beira do rio Tibre. Reza a lenda que eles foram encontrados por uma loba chamada Lupa, que descobriu os dois meninos recém-nascidos e os amamentou como se fossem seus próprios filhotes para mantê-los vivos. Quando Rômulo e Remo cresceram, quiseram fundar uma cidade, mas tentando definir os limites da cidade, os irmãos brigaram e Remo morreu. Foi assim que Rômulo proclamou-se rei e fundou a cidade a que chamou Roma, como seu próprio nome, Roma. Bem, galera, claro que tudo isso aí não passa de lenda, tá? Isso é contado aí por gerações de romanos, tá? Mas as lendas, geralmente, pessoal, ela contém algo de verdade. E realmente, pessoal, por incrível que pareça, os arqueólogos acabaram encontrando ruínas de uma aldeia que existiu lá em Roma no século 8 a.C., né? Onde hoje está a cidade de Roma, por exemplo, bem no coração lá da Península Itálica. Bom, mas o fato é, havia um povo que habitava aquela região, tá? Grande parte aí da Itália estava ocupada por um povo chamado de etrusco, ok? No sul da Itália, na Sicília, havia porções de cidades-estados que eram as colônias fundadas aí pelos gregos. E os etruscos comercializavam com essas cidades, tá? Então os etruscos, pessoal, eles absorviam muitos valores culturais aí dos gregos. Então muito da influência grega está na origem de Roma. Por exemplo, as suas obras de artes eram semelhantes, galera, às obras de arte dos gregos, lá na mesma época. Os deuses romanos, pessoal, eram os mesmos deuses gregos, só que com nomes de latim, ok? Então, os etruscos comercializavam com as cidades-estados italianas lá fundados pelos gregos, principalmente no sul da Itália.
Bom, galera, os etruscos, eles também tinham contato comercial com a cidade aí, como vocês estão vendo no mapa, que ficava aí no norte da África, nessa parte verde, que era a cidade de Cartago. Então, pessoal, essa cidade aí de Cartago era uma rica colônia, tá, africana, ficava no norte da África e tinha sido fundada lá pelos povos fenícios, tá, que fica ali, né, naquela região do Oriente Médio. Ok? Então, os cartaginenses, eles tinham um comércio muito forte com os etruscos. E por que é importante a gente citar a história de Cartago aqui no surgimento romano? Porque a gente vai entrar, pessoal, quando a gente for falar de república, numa guerra entre Cartago e Roma. Então, para a gente entender aí essa posição geográfica, ok? Bom, pessoal, desde que foi fundada no século lá 8 a.C., até o século 6 a.C., Roma, galera, era governada por reis, era esse período da monarquia aí, como a gente está estudando. Mas só depois que os etruscos a dominaram, tá, é que ela deixou de ser uma aldeia, um conjunto de aldeias, para se tornar uma verdadeira cidade. Então, naquele tempo, galera, a sociedade romana era controlada por grandes famílias de aristocratas, né, ou seja, de proprietários rurais, de nobres, que eram donos dos melhores pedaços de terra e das maiores terras, né, eram as famílias ricas romanas. Eles eram, pessoal, chamados de patrícios. Galera, uma característica importante na Roma antiga. Os patrícios, para você ser patrício, é título de nascimento. Então, se você é rico, você é um patrício. Mas se você perde todas as suas terras, você, por exemplo, ficaria pobre, mas você não perderia o título de patrício. Você continuaria sendo patrício, porque ser patrício era nascer patrício, era título de nascimento, tá? E as decisões mais importantes da cidade era tomada por uma assembleia, galera, que depois, futuramente, a gente vai ver aí, ó, que passou a ser chamada de Senado. Então, era formada apenas por patrícios, ok? Então, pessoal, logo a gente está vendo que quem tomava as decisões mais importantes de Roma eram os patrícios, que estavam aí no topo da nossa pirâmide social. Abaixo, pessoal, dos patrícios, nós temos os plebeus, ok? Que eram aí os pobres da sociedade romana. Eles tinham liberdade, galera, mas eles quase não possuíam terras, tá? Então eles trabalhavam aí como pequenos agricultores, como artesão, como os mercadores. Eles não podiam participar, por exemplo, da Assembleia dos Patrícios, né? Que era ali o que a gente vai chamar depois de Senado, né? E eles também não podiam participar, galera, do exército, o que era ruim, galera. Por quê? Porque as armas estavam todas nas mãos dos patrícios. Além disso, galera, quando o soldado romano atacava outra cidade para roubar suas riquezas, os patrícios é que levavam aí, que ganhavam com essa vitória. Eles que ficavam ricos na sociedade romana. Bom, galera, abaixo dos patrícios e plebeus, normalmente muitos livros dividem a sociedade romana apenas em patrícios e plebeus. Mas nós temos também dois grupos menores que haviam também na sociedade romana. Um deles, pessoal, eram chamados de clientes. É por isso que nós temos esse nome, esse termo clientela na sociedade de hoje. Clientes, pessoal, eram aquelas pessoas que eram protegidas por um ser superior, normalmente por um patrício, por um chefe. Então, a sua função, esse chefe, pessoal, é conhecido aí como patrono, é o que manda ali nos clientes. Então, o chefe esse patrono aí, quanto mais clientes ele tivesse, mais prestígio ele teria. Então, qual é a relação deles, pessoal? É uma relação de comercial, porém, os patronos ganham muito com esse prestígio social e político. Eles passavam a governar Roma devido ao tanto de clientes que eles conseguiam adicionar. E, pessoal, o outro grupo também não tão volumoso da sociedade romana eram os escravos. Os escravos, pessoal, em Roma, normalmente
eles eram divididos em três categorias, tá? Eram os prisioneiros de guerra, né, de outros povos que perdiam, viravam escravos em Roma. Eram as pessoas em Roma que não conseguiam pagar suas dívidas, estavam devendo e não pagavam, ou as pessoas que eram condenadas pela justiça. Então, galera, mesmo nós temos aqui três critérios para tornar as pessoas escravas em Roma, o número de escravos não era tão grande, era um pequeno número de escravos na sociedade romana. Bom, galera, o negócio aqui, ó, é que Roma era governada por um cara chamado de Sérvio Túlio, que era aí o rei etrusco, tá? Ele era um rei etrusco aí. Bom, galera, os plebeus, eles se sentiam muito oprimidos e começaram a exigir os seus direitos, eles começaram a reclamar, tá? E eles foram com tudo para conseguir direitos políticos e sociais em Roma, até que o rei Sérvio Túlio foi obrigado a ceder algumas coisas para os plebeus. Então ele cedeu aí essas pressões aí dos plebeus. Ele fez lei, pessoal, que permitia, por exemplo, que os plebeus pudessem participar do exército romano e também, pessoal, que os plebeus tivessem alguns direitos políticos. Só que tudo isso, pessoal, desagradou muito os patrícios, galera. Então aí está o Sérvio Túlio. Então os patrícios eles se sentiram prejudicados. Para os patrícios, pessoal, os reis etruscos, inclusive o Sérvio Túlio, pessoal, foi o sexto rei de Roma, tá? A gente viu aí que o Rômulo foi o primeiro, o Sérvio Túlio foi o sexto. Então, pessoal, para os patrícios, esses reis etruscos aí eram uma verdadeira desgraça, tá? Então, os patrícios, eles se organizaram para poder derrubar o rei etrusco Sérvio Túlio. Então eles conseguiram, pessoal, derrubar o Sérvio Túlio do poder. Agora não havia mais nenhum rei em Roma. Roma passava a ser uma república, tá? E quem governava a república, pessoal, lembrando a importância de uma república aí. República é quando você assume o poder por tempo determinado e normalmente é através do voto. Então agora, quem governava Roma, pessoal, não era mais um rei. Agora eram dois cônsules, que a gente chama, tá? E esses cônsules, galera, eles eram eleitos aí por um período aí de 1 ano, pela Assembleia Popular, que na época de Roma, a gente vai ver na nossa aula número 2 sobre República, era chamado de Assembleia Centuriata. Ok, galera, essa aí é a nossa história aí da fundação de Roma, a lenda da loba e a monarquia romana. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de dar o like e se inscrever no canal. Um forte abraço a todos e até a próxima aula.